Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos no capítulo Características dos micro-organismos. Vimos até agora o que são os micro-organismos, pudemos ver por meio de experiência a presença dos micro-organismos no nosso ambiente, no nosso dia a dia, na palma da nossa mão, em locais que nós usamos e tocamos cotidianamente. Vamos ver agora a presença dos microscópios do micro-organismo com o uso do microscópio. Que nós vimos que como os micro-organismos são seres tão pequenos que nós precisamos deste aparelho, o microscópio, para conseguir visualizar e estudar esses seres tão pequenos. Então, olha lá. O microscópio e a descoberta dos micro-organismos. Acredita-se que versões bem simples do que seriam microscópios foram produzidas por volta do ano de 1590. Vejam só quanto tempo, hein? Há quanto tempo que o homem estuda uma forma de perceber, de enxergar essa presença. Alguns anos mais tarde, o inglês Robert Hooke construiu um microscópio composto de duas lentes de aumento. Então ele fez um microscópio usando duas lentes de aumento apenas. Viram lá que aquele outro que nós vimos a imagem, quantas lentes ele tem? Pois imagina que esse primeiro tinha apenas duas. E será que eram lentes tão boas assim? Em 1665, Hooke observou que por esse microscópio fatias bem finas de cortiça. Sabe o que são cortiça? Então olha aqui no nosso glossário. A cortiça é um material vegetal sem vida retirado da casca de uma árvore e usado para fazer rolhas ou até aqueles quadros de cortiça. Já viram o que é quadro de cortiça? É aquele quadro que muitas pessoas usam para prender avisos ou usam para prender fotos, certo? É aquele mesmo material onde tem enrolhas. Então, ele utilizou pedacinhos bem finos de cortiça para observar no microscópio. Ele verificou que a cortiça era formada por muitas cavidades preenchidas com ar, as quais, na verdade, seriam espaços onde as células estariam, caso estivessem vivas. O cientista chamou essas cavidades de poros ou pequenas celas, dando origem ao termo célula. Então veja, ele chamou esses espacinhos aqui, olha aqui este desenho da imagem da cortiça. Esses espacinhos ele chamou de célula e aí originou o termo célula, que é o que nós utilizamos até hoje em dia, o termo célula, que é a menor parte do corpo humano, por exemplo. Veja aqui essa imagem de representação do microscópio construído por Robert Hooke. Veja a diferença deste microscópio para aquele outro moderno que nós vimos anteriormente. Será que para a visualização também tinha muita diferença? A nitidez da imagem, será que era muito diferente? Mas a gente vê que o processo, a formação principal deles são semelhantes. Mas afinal, o que é célula? Você sabe o que é célula? Imagina o que é uma célula? Então vamos aqui. Em 1674, o holandês Anton van Leeuwenhoek aperfeiçoou as lentes de aumento que passaram a ampliar os objetos de estudo em até 300 vezes. Então imagina você ver algo 300 vezes maior do que o que ele é na realidade. Realmente tem que ser algo muito pequenininho
Imagina aumentar a palma da mão da gente 300 vezes. Vai ficar algo gigantesco, não há necessidade. Mas imagina algo que é tão pequenininho, aumentado em 300 vezes, a análise daquele ser tão minúsculo se torna muito melhor. Então veja que em 1674, as lentes de aumento que passaram a ampliar os objetos de estudo em até 300 vezes. Muito mais que as 30 vezes que os microscópios anteriores ampliavam. Isso permitiu a observação de algumas células do sangue e de alguns micro-organismos, como as bactérias. Assim, pode-se dizer que Leeuwenhoek descobriu o mundo microscópico. Então a gente chega à conclusão o quê? Quem será que descobriu o mundo microscópico? Quem foi que percebeu esse mundo microscópio primeiro? Nós vimos que o primeiro cientista que fez o microscópio, ele já imaginava que existiam coisas tão pequenas que se precisava de uma lente de aumento especial para a nossa visualização. Aí então veio o holandês e conseguiu criar essa lente de aumento ainda mais potente. Então, perceber com mais detalhes algo menor, ok? Olha aqui essa estrutura da lente do microscópio de Leeuwenhoek. Esse nome é muito difícil de pronunciar, né? Olha a diferença, então, do microscópio do holandês para o Robert Hooke. Olha a diferença de formação deles. Mas aqui nós temos uma lente que capta 300, que aumenta 300 vezes mais o tamanho real, enquanto na outra eram apenas 30 vezes. Perceberam a diferença? E a importância do microscópio para o ser humano e para os estudos das células, das bactérias, dos fungos, dos vírus, porque nós estamos falando de seres minúsculos, de seres microscópicos, ok? Então, por isso que nós estamos incluindo o vírus aqui nesta situação, certo, pessoal? Então, nós continuaremos o nosso estudo sobre micro-organismos no decorrer deste capítulo, ok? Nos vemos em breve e cuidem-se, turma. Tchau, tchau!